A paz do Senhor. Sejam bem-vindos à igreja, não é isso? Que somos todos nós na nossa casa. Então vamos louvar hoje, vamos agradecer, vamos nos entregar ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Então vamos louvar com a gente. Louve daí, que a gente louva daqui e tudo vai dar certo no sangue de Cristo. Então, em espírito e em verdade, nós vamos te adorar, Senhor, como uma oração. Que o Senhor ouça nossas orações, Pai, porque Ele vive em espírito e em verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na graça de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Entregamos a Ti, Pai. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor,
Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora adentrando na sua casa, na sua família, envolvendo a sua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite para prestar um culto ao nosso Deus. E talvez você que esteja aí nos assistindo, que é da cidade de Queimadas ou não, deve estar se perguntando por que nós não estamos aqui com o nosso culto presencial. Não se preocupe, já já a gente vai dar esse informe, né? Vamos expor para você os nossos considerandos, né? E assim você vai entender por que nós optamos em ainda estar aqui transmitindo para você mais este culto, tá bom? Mas como sempre fazemos os nossos cultos, nós não deixamos de confessar a Deus os nossos pecados. Esta é uma prática do cristão, não é? Então nós entendemos que todo e qualquer momento de reunião solene, nós temos que estar confessando a Deus os nossos pecados para em seguida entregar a Ele o nosso culto. Mas entendemos que a confissão de pecados faz parte da vida do cristão, porque a nossa vida é um culto a Deus. Então coloque na sua vida a prática da confissão de pecados. Pela manhã, assim que se levantar, confesse a Deus os seus pecados, peça a Ele misericórdia, faça isso uma rotina na sua vida, tá bom? E eu quero fazer a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 21, e aqui nós vamos entender que esse capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso de número 25, é justamente a anunciação do nascimento de Jesus, não é? E há uma particularidade muito interessante na anunciação do nascimento de Jesus, porque junto com a anunciação do nascimento de Jesus, está também nesse texto explícito, de forma bem clara, qual seria o ministério do nosso Cristo. Então veja o que diz o verso 21, falando do nascimento de Jesus, diz: ela, no caso aqui Maria, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E por que ela vai colocar o nome dessa criança Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então perceba, desde o nascimento de Cristo, ele veio com um propósito, ser o Cordeiro de Deus, que seria imolado, para que por meio da sua morte, houvesse remissão de pecados. E sabe, queridos, se não fosse a morte de Cristo, se ele não tivesse nascido com este propósito, se não fosse os planos de Deus, enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, e assim perdoar os nossos pecados, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas louvado seja Deus, que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi imolado naquela cruz, e o seu sangue aspergido sobre nós, nos livra das sequelas, nos tira toda e qualquer condenação do pecado. Agora, nós continuamos pecadores, sim, pecadores remidos, pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro, pecador sim, condenado jamais. Então, eu quero que você nessa noite, confesse a Deus, a Jesus Cristo, o seu pecado. Peça por meio de Cristo o perdão a Deus dos seus pecados, porque Jesus Cristo veio com este propósito. É isso que o texto diz. Você vai colocar o nome dessa criança de Jesus, porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. É isto que de fato alegra o nosso coração. Cristo perdoou os nossos pecados. Então vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos e vamos ministrar uma palavra de oração, de contrição, uma oração de confissão dos nossos pecados a este que nasceu com o propósito de morrer naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Senhor Deus, nessa noite nós nos encontramos reunidos neste lugar para louvar, engrandecer, exaltar o único nome que está acima de todos os nomes. O teu nome, Jesus. O teu nome é o nome que tem poder, todo o poder nos céus e na terra. Diante do teu nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és Senhor. E aqui estamos nós, vasos frágeis, homens e mulheres, incapazes de não pecar. Somos pecadores, mas reconhecemos que por meio da morte expiatória de Cristo, o perdão está acessível a todos aqueles que creem no nome de Cristo Jesus. E nós somos daqueles que creem no sacrifício vicário de Cristo.
e aqui confessamos a Ti os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Ah, Deus, que Teu sangue seja aspergido sobre cada um de nós, e assim sejam purificados os nossos pecados, sejam perdoadas as nossas ofensas, e possamos Te adorar na beleza da Tua santidade. Perdoa-nos, ó Deus, o falar, o pensar, o agir. Perdoa-nos, ó Deus, o pecado da omissão. Purifica o nosso ser. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso culto nessa noite, porque, ó Deus, é o que nós temos de melhor para Te dar. Recebe a nossa adoração verdadeira, o nosso culto racional, crendo que o Senhor Cristo é o Cordeiro de Deus que tira pecados do mundo. A Ti eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: bom, deixa-me aproveitar logo agora, já que nós estamos no início deste culto, para trazer algumas informações acerca desse momento que nós estamos vivendo. É de conhecimento, se não de todos, mas da grande maioria das pessoas que residem em Queimadas, Campina Grande, João Pessoa e algumas outras cidades do nosso estado, que está acontecendo, né, aquilo que estou chamando de flexibilização, né? Então, alguma parte dos comércios não essenciais e dos essenciais, algumas atividades estão retomando as suas atividades normais. Na cidade de Queimadas especificamente, desde a última quarta-feira que o edital, né, foi lançado, aonde nos possibilita nos reunirmos, claro, tomando todas as precauções, inclusive a orientações de um decreto que já é conhecida de todos nós, contra, né, a contaminação, são barreiras sanitárias, tudo aquilo que nós já conhecemos para ser cumprido pela igreja, para que ela possa voltar a ter seus cultos presenciais. Mas, como nós entendemos que a igreja, ela de fato, ela é independente no que diz respeito a decretos, e aqui eu quero deixar um esclarecimento para algumas pessoas que não entendem. Deixa eu ser bem sucinto nisto. Quando nós decidimos deixar de ter os cultos presenciais, não foi meramente por força de um decreto. A igreja, ela está acima do Estado no que diz respeito às questões espirituais. Então, não foi, como alguém diz, que nos acusaram, que o Estado fechou a igreja. Eu não vejo assim. Eu vejo que a igreja aliou-se ao Estado, sendo cooperadora do Estado, entendendo o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Pessoas estavam sendo contaminadas, continuam sendo contaminadas e mortas pelo Covid-19. Pessoas que deixaram de ser um número numa estatística e passaram a ter nome e passaram a ter rosto, porque passaram a ser pessoas nossas, do nosso meio, da nossa amizade, da nossa sociedade. Então, a igreja aliou-se ao Estado e assim, sendo ela uma parte que está colaborando com o Estado para que haja o extermínio, sabe, a cura desse Covid, nós decidimos fechar as nossas portas, isso em conselho. Mas da mesma maneira que nós decidimos fechar, somos nós também que estamos decidindo abrir. E não vamos abrir por força de um decreto tão somente, assim como nós não fechamos por força de um decreto. Então, a igreja, ela é independente para tomar suas atitudes. E aqui tem um presbítero, Robson, meu presbítero Juarez está em casa. Nós somos o conselho desta igreja, nós três. E quando o decreto saiu, nós somos os primeiros a ter contato com o procurador do município, buscando por meio da associação justamente a liberação para que as outras igrejas, aquelas que quisessem se reunir, pudessem fazer isso. E só para esclarecimento, sexta-feira passada nós tivemos uma reunião com os pastores que fazem parte da APEC, Associação dos Pastores Evangélicos de Queimadas. São 10 pastores, 9 estavam presentes e uma ausência que foi justificada. Desses 9 que estavam presentes, 6 decidiram abrir suas igrejas a partir desse domingo e 3 decidiram não abrir. Dentre as 3 está a Igreja Presbiteriana Renascer. E por que nós tomamos essa decisão? Então eu vou ler para você aqui bem breve, sem comentário, apenas ler porque se você é membro da igreja, recebeu isso em forma de áudio e também em forma de documento. Mas para você que não é membro da nossa igreja e nos acompanha sempre, é entender quais foram os considerandos que nos levaram a tomar a decisão de continuar com o culto online. Então deixa-me fazer somente essa leitura, como eu disse, sem comentário, apenas uma leitura informativa.
o Conselho da Igreja Presbiteriana Renascer em Queimadas, fazendo uso das suas prerrogativas constitucionais, em seu dever e cuidado, reuniu-se no dia 18/6 para deliberar sobre a possibilidade de retorno dos cultos presenciais dentro dos parâmetros legais estabelecido por Decreto Municipal número 29 de 2020, de 17 de junho de 2020. Assim, depois de ponderar em oração sobre a real possibilidade e considerar prudentemente a viabilidade da retomada dos cultos presenciais, passamos a expor as decisões tomadas em conselho. Primeiro, considerando que a igreja não realiza cultos presenciais desde o mês de março, quando a contaminação pelo Covid-19 começou, e ainda estava naquela época com baixo índice de contaminação, e que ela permanece assim até hoje. Considerando que a igreja são as pessoas e não o templo, e que os irmãos da nossa igreja estão devidamente assistidos, inclusive com cultos virtuais interativos, além da assistência pessoal e social àqueles que necessitam destes cuidados. Considerando que a contaminação hoje está maior que a do início da quarentena, conforme dados divulgados pela imprensa local e nacional, cujos números de contaminados e mortos apresentam-se crescentes a cada dia, sabendo inclusive da contaminação de diversos irmãos de várias igrejas, bem como de irmãos e amigos do nosso convívio eclesiástico e social. Quanto à nossa realidade, considerando este mês, nós destacamos o seguinte: no dia 1/6, no início deste mês, havia 99 casos de Covid-19 confirmados na cidade de Queimadas. No dia 17, dia em que foi lançada a liberação ou esse decreto, nessa data da divulgação do edital, já somavam-se 302 casos, ou seja, houve um acréscimo ou um aumento de 305% de novos casos em 17 dias, o que representa uma média de 11,9 casos por dia. Em não havendo uma diminuição na curva de contaminação, poderemos chegar no dia 30 deste mês com um número alarmante de mais ou menos 538 pessoas contaminadas. Hoje é 20, nós já estamos com 363 contaminados. Considerando que todas as questões administrativas e financeiras são secundárias e de nenhuma importância diante da preservação da saúde e mesmo da vida dos irmãos, e que neste momento temos que caminhar com mãos dadas com a fé e a prudência. Quinto, considerando ser uma responsabilidade do conselho desta igreja garantir a segurança, a saúde e a vida dos irmãos como primeira prioridade, e que este conselho não quer ter em sua consciência a responsabilidade por uma possível contaminação dos seus irmãos a quem tanto amamos. Sexto, considerando que estamos inseridos na área central, onde estão sendo registrados, os maiores casos de contaminação em nossa cidade. No dia que nós fizemos isso eram 43, hoje já passa para 48 casos no centro da cidade de Queimadas. E que a abertura dos trabalhos presenciais possibilita recebermos visitantes da área central da cidade, o que torna ainda mais difícil o controle e ação de prevenção. 7. Considerando que em conversa particular com o Dr. Murilo, procurador do município, o mesmo relatou que em havendo um aumento de novos casos, ou de morte, como já aconteceu, ou o não cumprimento por parte das igrejas, das normas de higiene e prevenção exigidas pelos órgãos responsáveis, o referido decreto pode ser revogado, o que em nossa avaliação traria mais constrangimento para a nossa membresia. Diante de tudo que foi apresentado, este conselho decide, primeiro, por manter a suspensão de cultos presenciais na Igreja Presbiteriana Renascer em Queimadas e prorrogar para o dia 5 de julho a eventual retomada, de acordo com os dados divulgados por órgãos competentes na área da saúde. Segundo, seguir as atividades utilizando redes sociais e mídias digitais, como tem sido feito até o presente. Terceiro, intensificar a assistência pessoal e social, inclusive com visitas e aconselhamentos, de acordo com a necessidade,
e ou solicitação dos nossos membros que queiram ou necessitem destes cuidados. Orar ao Senhor para que a curva de contaminação em nosso município diminua, para que possamos novamente adorar ao nosso Deus em comunhão, livres de qualquer temor. Rogamos que os irmãos sigam orando pela igreja e pela nação, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento acerca desse documento. Somente lembrando aqui, eu quero fazer somente um considerando a mais, que como nós voltamos às atividades normais em termos não eclesiásticos, mas de sociedade, no penúltimo resolve desse documento, nós falamos sobre as visitas e assistências sociais. Com isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, membro da Igreja Presbiteriana Renascer ou não, precisando da nossa visita, basta nos conectar, basta entrar em contato conosco, nós vamos agendar uma visita para você, tomando todos os cuidados de prevenção que nós temos tomado, tá bom? Então nós podemos fazer isso, e fica aberto aqui a agenda do seu pastor, do seu amigo, para que, se você quiser uma visita, faça o contato e nós estaremos junto com você, amém? Dados os devidos esclarecimentos, nós convidamos os nossos irmãos e irmãs para louvarem ao Senhor. Prepare aí a sua adoração. Nessa noite a nossa irmã Patrícia está aqui, você já viu, né? Já está aqui conosco louvando a nossa irmã Patrícia, maestro Robson, maestro Arthur, e aqui dando o privilégio de estar conosco o nosso irmão Iago, tá bom? Então vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele sim é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos continuar louvando. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluias. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo que Deus
é estar na minha casa, Deus na minha casa, que no partir do pão, nas vestes, no nosso andar, Ele está ali presente, estar com a nossa família, está no nosso respirar, está na nossa saúde. Então não vamos perder nossa fé, irmãos. Vamos continuar crendo no Senhor Jesus, que Ele pode todas as coisas, crendo que tudo isso vai passar, porque nós temos um Deus tremendo, um Deus grande, que pode todas as coisas, que no meio da tribulação Ele está ali, está atravessando com a gente. Vamos crer nisso, não vamos perder nossa fé, em nome de Jesus. Então vamos louvar o Senhor. No partir do pão, nas vestes, no andar, a saúde, a família, no meu respirar, em cada detalhe eu vejo a mão do Senhor, zelando e cuidando do seu povo com muito amor. Deus está cuidando da gente, não há como questionar. Seu cuidado é grande, eu não posso explicar. Deus está cuidando da gente, seu amor é assim, e mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. Vamos louvar novamente essa canção. Eu sei que a maioria não conhece, mas que é como uma oração ao Senhor. Vamos louvar novamente, que Deus é o nosso refúgio, Deus está em todos os lugares, estar no partir do pão, estar no andar, estar na saúde, estar na nossa família, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. No partir do pão, nas vestes, no andar, a saúde, a família, no meu respirar, em cada detalhe eu vejo a mão do Senhor, zelando e cuidando do seu povo com muito amor. Deus está cuidando da gente, não há como questionar. Seu cuidado é grande, eu não posso explicar. Deus está cuidando da gente, seu amor é assim, e mesmo não merecendo, Ele cuida de mim. Aleluias. Ele cuida da gente, meus irmãos. Vamos crer em nome de Jesus que isso tudo vai passar, e crer num Deus poderoso que cuida da nossa família, que cuida do nosso respirar, do nosso andar. Então vamos confiando no Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. É motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, mesmo em poucos irmãos, né? Em poucos números, mas crendo que tudo é no tempo do Senhor e que em breve estaremos todos nós reunidos no templo do Senhor para adorá-lo. A palavra bíblica de hoje encontra-se no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra assim bem edificante e que traz à nossa memória que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Muito antes dessa pandemia, nesses dias de pandemia e assim eternamente, né? O Senhor vai continuar cuidando de nós, que possamos ter fé, ser fortes e corajosos e continuar confiando no Senhor. Que o nosso Deus possa abençoar todos nós, em nome de Jesus. Olha aí, irmã Patrícia, se tivesse combinado, não dava tanto certo, né? Você acabou de cantar Deus cuida da gente, né? Aí Jaque vem e diz, não temas porque eu sou contigo, né, Jaque? É desse jeito, louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida de nós, queridos. Que bom, Patrícia, que a gente pode cantar essa certeza. Que bom que a gente pode olhar para a palavra de Deus e encontrar versículos bíblicos como este que foi lido pela nossa irmã Jaqueline, né? Dizendo, não temas, eu estou contigo. E isso aí é uma verdade, queridos. Não temos por que temer, tá bom? Bom, e como sempre nós fazemos nesse período, agora é hora da gente, de fato, se alegrar com aqueles que estão alegres. Mas também é momento de chorar com aqueles que choram. E eu entendo que essa prerrogativa de se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, isso é coisa de crente, viu? Somente cristão faz isso. Porque o mundo aí fora, por vezes, ele só quer se alegrar com você. Chorar, dividir as mágoas, as lutas, não faz parte daquilo que o mundo experimenta como verdade. Nós não. Nós nos alegramos, mas também choramos com você. Choramos, mas também nos alegramos. Então, eu quero começar me alegrando aqui com os irmãos que estão aniversariando esta semana, né? A começar por hoje. Hoje quem está aniversariando é o nosso irmão Elândio Trajano da Silva. Elândio, que está em casa, né? Recebeu um grande presente este ano, ou por que não dizer o mês passado, né? A sua mais nova filha está aí com a sua filhinha, com Merlinda, sendo, né, amada, cuidada. Então nós vamos estar orando, Elândio, por você, para Deus abençoar a sua vida, no dia 21. Dia 23, rapaz, vai ter festa lá em Bodocongó, né? Esse mês, ainda, a semana retrasada, foi o aniversário de Orlando, né, o marido de Licinha. E dia 23 é o aniversário de Licinha. Então, Orlando e Licinha, né, fizeram aniversário agora, um bem perto do outro, nesse mês. E Isabel, que fica aí no meio fazendo a festa por dois, né, não, Isabel? Então, Deus te abençoe, Bel. Dia 23, Lícia estará aniversariando. Dia 24, o maior teólogo de Queimadas está completando mais um ano de vida. Inácio Teles, o pai do nosso irmão presbítero Robson, né? Então, Teles, dia 24, meu irmão Inácio, olha, show de bola, estaremos aí celebrando a sua vida, né? Esse dia é muito especial para nós amamos você, viu? Cheio no coração, Teles. E dia 24 também nós temos Nelly, que é filha da nossa irmã Rosinha, lá dos Bastiões, que não está aqui, está fora, né? Mas ela ainda faz parte daqueles que nós amamos, e vamos pedir a Deus que guarde a vida de Nelly onde ela estiver, tá bom? E também no dia 24, aniversário de Tarsila, que é filha dos nossos irmãos Wendel e Cacilda. Então vamos estar orando, pedindo a Deus que derrame graça sobre a vida de Tarsila, crescendo, ficando uma pré-adolescente, mais envolvida com as coisas de Deus, no caminho do Senhor, e louvado seja Deus pela vida de Tarsila. Dia 25 também, nós vamos nos alegrar com o nosso irmão Tibério. Tibério vai completar mais um ano de vida. Ainda hoje estive conversando com o Tibério, acertando algumas coisas com ele, algumas visitas. Mas Tibério, Deus te abençoe. Somos gratos a Deus por sua vida. Vamos estar orando por você, Tibério. No dia 25, aí sim, dia 25, a vila vai estar em festa. Aniversário de Teles, e bem pertinho ali no dia 25, também é o aniversário de Alberto e de Claudinha. Tudo ali pertinho. Então, vai ser uma festa só ali na vila. Alberto, Deus te abençoe, meu irmão. Que bom poder celebrar mais um ano de vida com você. Alberto de Claudinha. Dia 26, aí quem está em festa é o Capim de Planta. Nossa irmã Rose Faustino, vai estar aniversariando. Então, Rose, vamos estar orando para que Deus derrame graça sobre tua vida, em nome de Jesus. Então pronto, é tudo pertinho ali. Dia 26, Rose lá no Capim de Planta. Aí dá só mais umas passadas e a gente chega na caixa d'água ali, né? Ali onde mora a nossa irmã Ana Maria, que vai estar aniversariando. Então, a Aninha vai estar aniversariando no dia
Aninha dia 27. Então a família da nossa irmã Toinha, irmã Maria Duarte, estarão celebrando o aniversário da nossa amada irmã Ana Maria. Então, são estes os irmãos, e perceba que tem bastante, né? Que vão estar aniversariando essa semana, a começar de hoje. Então nós vamos estar orando primeiramente por estes. No final da nossa mensagem, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Mas eu gostaria de aproveitar e inserir dentro desse contexto de gratidão algumas pessoas que nos contactaram e pediram, na verdade, para que oferecessem esse culto como gratidão a Deus. E uma dessas pessoas é, na verdade, né, a minha família por parte da minha esposa, Sandra, Aninha, né, Licinha, todos aqueles que fazem parte dessa família, pela recuperação do nosso Toinho, meu sogro, mais conhecido entre nós como papai, né? Então Toinho está aí online, estamos oferecendo a Deus, Toinho, pela plena recuperação da sua saúde. Que bom que Deus colocou a mão e você está guardado. Esse é o motivo de nós agradecermos a Deus. E agradecer também, queridos, pela vida de uma criança por nome Nicolas. As irmãs do Ministério de Oração estiveram orando das mulheres, né? Nicolas é sobrinho de uma grande amiga nossa que mora em Campina Grande, Denise. E Nicolas foi também acometido pelo Covid-19, uma criança, né, se não me engano ele tem 8 anos, bom, não sei se é 8 ou é 12, alguém lembra aí, não sei. Bom, mas o fato é que essa criança também hoje já recebeu a graça de sair do respirador artificial, não está mais com respiração mecânica, está tranquilo, guardado, protegido pelo Senhor. E a família de Denise, de Genesi, né, estão aqui celebrando a Deus, agradecendo ao Senhor, reconhecendo que é a mão de Deus que está sobre eles. Então, nós vamos estar fazendo isso aqui, depois é que nós vamos ler os pedidos de oração que nós temos no final do nosso culto, tá bom? Então vamos celebrar esse primeiro momento, nos alegrar com aqueles que estão alegres. E depois nós vamos compartilhar da dor, da necessidade daqueles que assim estão nesse momento também precisando, tá bom? Então vamos orar. Pai, Deus de graça e misericórdia, estamos aqui entregando a Ti em gratidão os nossos corações, especialmente pela recuperação da vida de Toinho, da saúde de Toinho, pela plena recuperação, ó Deus, da vida de Nicolas. Que o Senhor cuide, tome conta, ó Deus, da vida dessa criança, da vida de Toinho. E entregamos em Tuas mãos aqueles que agora também, Pai, estão celebrando, ó Deus, com alegria, a cura desse Covid-19, dessa enfermidade que tem assolado a nossa nação. Então eu quero me alegrar com essas famílias e entregar em Tuas mãos a vida de Elândio, a vida de Licinha, a vida do meu irmão Teles, a vida de Nelly, a vida de Tarcilinha, do meu irmão Tibério, do meu irmão Alberto, da minha irmã Rose, da nossa amada irmã Ana Maria. São estes que a partir de hoje até o próximo sábado estarão recebendo do Senhor o maior dos dons, a vida. E eu entrego eles em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor os guarde, os proteja de todo mal, que o Senhor visite o coração de todos eles, ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, satisfazer os desejos do seu coração, desde que seja para a Tua glória e para o bem deles. Guarda, cuida, preserva todos estes que foram citados nos Teus caminhos, desde Tarcilinha, que é a menor entre todos estes, até aqueles que são mais velhos. Que o Senhor guarde e preserve a fé, para que eles não sejam abalados por nada, e não deixe que o inimigo os roube, ó Pai, a fé que estão em seus corações. Eu agradeço pela vida destes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: bom, então assim agora você vai fazer o seguinte, você vai preparar o seu coração. Nossa irmã Patrícia vai estar louvando a Deus um hino de preparação para a palavra que vai ser ministrada no teu coração, tá bom? Então peça ao Espírito Santo de Deus para ministrar o teu coração nessa noite. Já convida aqueles que estão longe aí, diga, ó, chega o momento de preparar o meu coração, o seu coração. Vamos ficar aqui juntinho para ouvir o que Deus tem para nós. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Vamos ouvir a nossa irmã em nome de Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor. Amém. Então, porque o Senhor Jesus vive, que Ele não está mais naquela cruz, Ele está aqui no meio de nós. Nós vamos crer no amanhã melhor, em nome de Jesus. Ele não está morto mais, irmãos. Ele está no meio de nós, está segurando nossa mão,
para nós atravessarmos, em nome de Jesus. Então vamos louvar o Senhor, dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, em nome de Jesus. Vamos todos louvar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Vamos louvar o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, verei a glória, o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A gente fica oscilando alto e baixo, mas porque está aqui na presença do Senhor, está na casa do Senhor, é muita responsabilidade. Nós ficamos nervosos porque é muito diferente de falar com os amigos. Estamos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor, independente do ritmo que nós estamos, mas Deus conhece nosso coração, não é isso? Então amém, meus irmãos, boa noite. Graça e paz, irmãos. É motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui para gravar essa live e escutar da palavra do Senhor, né? E já recebemos bastante através dos louvores, agora vamos escutar a palavra que Deus já colocou no coração do pastor e aprendermos mais acerca de Cristo. E cada domingo nós somos muito abençoados pelas mensagens que Ele tem trazido. Eu agradeço muito pela vida dele. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. E também, Pai, para aprendermos, Senhor, de Ti, ouvir a Tua palavra, nos edificarmos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala através do Teu pastor, Senhor, através desse homem, Senhor, que Tu tem colocado em nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais, Senhor, estar na Tua presença. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço pela vida dele. Amém. Obrigado, Rose. Irmãos, enquanto eu estava ali com o Eric e a nossa irmã estava louvando, aí nós vimos aí alguns irmãos, né, interagindo por meio do Facebook,
E esse é o momento de você interagir, fazer sua sala de vídeo, convidar os amigos, os irmãos, para que a palavra de Deus seja ministrada. Mas eu quero aqui me alegrar, porque na verdade também a nossa irmã Lidinalva estava aqui, e ela colocou aqui que no dia 23 é Naldo, né? Vai estar aniversariando. Então nossa irmã Lidinalva, que ela é, eu digo assim, ela é aquela irmã que é membro online da nossa igreja. Por quê? Porque ela sempre é a primeira a chegar, sempre é a primeira a chegar, né, nas nossas transmissões. E assim eu me alegro nessa noite em poder estar com ela. Então eu quero nesse momento trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, pedir a você que esteja preparado para ministrarmos a palavra de Deus nessa noite. Deixa somente aqui, eu pedir aqui, só tirar aqui só um minutinho, tirar isso aqui, que eu não quero isto. Deixa eu ver aqui. Está tendo aqui um problemazinho aqui, irmão. Deixa eu só terminar aqui. Acho que agora ele... Deixa eu ver se vai. Vai, ok. Bom, irmãos, quero pedir a você que está em casa, você que está aqui, abram suas Bíblias, deixem aberta, tá bom? No Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16, a partir do verso 19. Lucas 16, 19, mais uma vez, Lucas 16, 19, amém, amém? Quem encontrou aqui diz amém. Bom, queridos, esta é uma parábola bastante conhecida, não é? Inclusive essa parábola, ela já foi tema aí televisivo, né? Houve uma série televisiva sobre Lázaro e o rico, né? E assim, eu não vou fazer crítica, né? O rico e Lázaro, isso, o rico e Lázaro. Eu não vou fazer crítica, Larissa, contra esse rico e Lázaro, né? Porque eu não sou crítico de cinema de arte, mas eu posso fazer crítica bíblica, né? Mas eu quero nessa noite trazer para você o ensinamento acerca dessa verdade bíblica e o que essa parábola quer dizer para nós. Então vamos primeiro ler a parábola, aí a gente entende. Se você foi um daqueles que assistiram, aí ou assistiu na televisão, você vai ver que tem alguma coisa que não bate muito bem não, mas vamos lá. 16 de Lucas, a partir do verso 19 diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Pois agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. Então
replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles deem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Verso 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Verso 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Verso 31, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos falar com Deus. Pai, que parábola linda, que passagem maravilhosa das Escrituras Sagradas, cheias de verdades, cheias de revelação, Pai, para o teu povo. O nosso desejo é que o nosso coração nessa noite consiga entender, captar cada palavra que foi inspirada pelo teu Espírito Santo e ministrada pela boca de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, nós falamos que nós estamos diante de uma parábola, né? E eu acho que nada mais salutar para nós começarmos o entendimento dessa mensagem, entendendo o que é uma parábola. Porque na Bíblia há vários estilos linguísticos, né? Interessante que falar sobre estilo linguístico, né? Sobre estilo que há de fato na Bíblia. Eu me lembro que uma certa vez o pastor, falando que na Bíblia, por exemplo, tinha exemplos de romance, né? Formas escriturárias de romance, de contos, não é? De poesia, de música, né? E foi dizendo isso para a igreja, e ele disse: existe, por exemplo, até a forma literária de novela mesmo. A gente vê algumas coisas relacionadas com personagens, o estilo escriturário de novela. E a irmã estava lá ouvindo aquilo, né? E tudo bem, foi para casa e passou 2 cultos, o pastor sentiu falta dela. Pastor, essa irmã nunca falta um culto, né? Rapaz, então eu vou ligar para a irmã para saber o que está acontecendo. A irmã, o que está acontecendo? A irmã não veio mais para o culto? Não, pastor, é porque assim eu fiquei em casa assistindo a novela. Pastor, mas irmã assistindo novela, minha irmã? Não, homem, venha para a igreja. A novela não faz parte das coisas de Deus, não. Venha para cá, homem. Mas não foi o senhor mesmo que disse que na Bíblia tinha novela? Então, se na Bíblia tem novela, eu posso assistir novela em casa, né? Então, irmãos, por favor, isso aqui são estilos literários, de escritas. Então, a parábola está dentro desse contexto, né? De formas de escrita que a Bíblia apresenta. Mas o que seria uma parábola? Nós podemos dizer que a parábola, na verdade, ela é uma narrativa, né? Cujo propósito é ensinar uma verdade. Então, as parábolas de Jesus, geralmente elas foram baseadas sobre experiências comuns e às vezes até incidentes específicos que podiam ocorrer na vida diária dos seus ouvintes. Então, resumindo, a gente pode dizer que parábola ela é um exemplo da vida prática, né, que nos ensina uma verdade espiritual. Seria a forma mais simples de a gente dizer o que é uma parábola. Então, a narrativa de uma parábola sempre era simples e resumida, né? E a sua conclusão geralmente era tão óbvia, de modo a não permitir incerteza por parte dos seus ouvintes. Por isso Jesus gostava de falar em parábola, porque ele pegava um exemplo da vida cotidiana daquelas pessoas, dos judeus, e trazia isso para uma verdade prática espiritual. Então, quando Jesus falava, as pessoas entendiam porque usava as coisas do seu cotidiano, mas entendiam que aquilo que estava ligado ao seu cotidiano transmitia nas palavras de Jesus uma verdade espiritual. Então, a parábola do rico e Lázaro não visa aqui, por exemplo, tratar sobre as beneficências da pobreza e nem sobre a maledicência da riqueza. Eu já vi várias pessoas querendo mostrar essa parábola para mostrar o problema da riqueza e o problema da pobreza. O objetivo dessa parábola não é isso, não é? Essa parábola, por exemplo, ela não tem em vista, irmãos, ensinar sobre a caridade ou a falta de caridade. E nem Jesus aqui quer chamar a atenção para a necessidade de, por exemplo,
amarmos ao próximo. Eu já vi muita gente dizendo isso. Essa parábola é para mostrar o amor que a gente tem que ter pelo próximo. Não é isso. O cerne dessa parábola não é isso. Apesar de que ela pode também levar os seus ouvintes a assim pensarem. Mas não foi por este motivo específico que Jesus escreveu esta parábola. Então, estes não são, na verdade, os objetivos de Jesus ao contar essa parábola. Mas o que Jesus queria, de fato, irmãos, era ensinar, por meio desta parábola, a importância das situações, a importância dos quadros distintos da vida entre dois personagens que essa parábola retrata. O que Cristo quis mostrar é mostrar para as pessoas, os judeus especialmente, a importância das situações, dos quadros da vida desses dois homens totalmente distintos. Então, nós encontramos nessa parábola dois personagens distintos e um fim igualitário. Era isso que Jesus queria mostrar. Dois personagens totalmente distintos, mas com um fim igualitário. Então, uma parábola em particular, como eu falei para os irmãos, é a narrativa de uma história fictícia ou não. Por vezes Cristo usava histórias fictícias, por vezes ele usava história real. Então, na narrativa em questão, há dois personagens principais com a história de vida totalmente opostas. Um era rico e o outro era pobre. Isso fica muito claro, essa distinção desses dois homens. Dois personagens totalmente distintos. Então, nós vamos começar agora a entender e conhecer os personagens dessa história. São dois homens distintos, com histórias distintas. Então, o primeiro personagem que nós vamos conhecer um pouco é esse homem rico, que a Bíblia nem nome dá a ele, simplesmente chama ele de homem rico. Vamos ver esse homem. Verso 19, fica sua Bíblia aberta. O texto diz: ora, havia certo homem rico. Perceba, não tem nome, é apenas um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E algumas traduções dizem, ele vivia cercado de luxos. Era um homem muito rico. Jesus, queridos, não diz que a riqueza deste homem, por exemplo, era uma riqueza ilegítima, porque aqueles que querem associar riqueza e pobreza, dá a ideia de que esse homem era rico de forma ilícita. O texto não deixa claro nada disso. Jesus não fala que a riqueza desse homem era ilícita. Além do mais, querido, este homem vivia com todas as comodidades, né, que a sua fortuna lhe concedia, a tal ponto de nós identificarmos ele também com muitos personagens bíblicos detentores de grandes riquezas. Nós vamos encontrar na Bíblia muitos personagens bíblicos detentores de grandes riquezas. Mas perceba, também nada se diz acerca da vida espiritual deste homem. Não fala nada da vida espiritual desse homem. Limita-se apenas essa parábola ao fato que ele vivia todos os dias, sabe, regaladamente, ou seja, ele vivia todos os dias cercado de luxo. O que transmite aqui a ideia de uma vida sem preocupação com o amanhã. O que o texto nos mostra era um homem que tinha muitas posses, mas também não diz que era ilícito. Também não diz nada a respeito da vida espiritual desse homem, mas diz que ele vivia folgadão, né? Vivia aí cercado de luxo, e o que nos dá uma ideia é que ele não estava se preocupando com o amanhã. Então a razão de Jesus utilizar estes personagens, ou seja, o rico e o pobre, talvez esteja no contexto da sociedade na época. Nós precisamos entender isto. Quando Jesus Cristo falou isto, falou em uma época e para um grupo de pessoas que estavam vivendo esse contexto. Eles estavam entendendo ipsi-lips o que Jesus estava querendo ensinar por meio dessa parábola. Deus prometeu abençoar o seu povo com riquezas e com bens materiais, e os judeus sabiam disso. Assim, querida, a riqueza era considerada para eles, para os judeus, como um sintoma de espiritualidade e fidelidade a Deus. Isso é interessante. Quando a gente começa a ver o contexto daquela época, em que os judeus achavam que Deus abençoara o seu povo com riqueza, e que a riqueza, na verdade, era sinal de espiritualidade e sinal de fidelidade a Deus, parece que eu estou falando do jornal de hoje, né? Hoje o que está em voga é justamente isso. As pessoas olham para aqueles que estão prosperando financeiramente, e se ele é crente, diz logo o quê? Deus é com ele. Deus é com ele porque ele está prosperando. Será? Bom, assim, queridos, nós encontramos, por exemplo, esse pensamento baseado em algumas verdades bíblicas. Por exemplo, Gênesis,
capítulo 24, verso 34 e 35, diz assim, ó: Então disse, eu sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual se tem engrandecido. Deu-lhes rebanho e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentas. Então perceba, os judeus sabiam que Deus tinha abençoado, por exemplo, a vida de Abraão, enriquecendo Abraão. Quando ele deixou a sua parentela, deixou a sua terra, Deus prometeu a ele, honrou a ele foi bendito, foi próspero. Gênesis capítulo 26, versos 12 a 14, fala sobre Isaac, diz: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo, até que ele se tornou muito poderoso. E tinha ele possessão de rebanhos, possessão de gados, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Então, baseado nessa verdade, na prosperidade do povo de Deus, os judeus começaram agora a fazer uma ligação totalmente equivocada. Riqueza, sinônimo de espiritualidade. Riqueza, sinônimo de fidelidade de Deus. E é por isso que Jesus usa esses dois personagens distintos, um muito rico e um muito pobre. E por isso os judeus agora eles criam, se a riqueza um sinal de bênção de Deus pelo fato deles serem descendentes de Abraão. Então eles achavam o seguinte: nós somos descendentes de Abraão, então se nós tivermos prosperidade como Abraão, isso é um sinal de que o Deus de Abraão está conosco. O Deus que abençoou Abraão está me abençoando. Por outro lado, nós temos a pobreza. Ora, se os judeus viam a riqueza como sinal de prosperidade, como é que eles viam a pobreza? Baseado principalmente no livro de Jó, eles vão ver que a pobreza, a doença, no caso aqui a lepra, que era muito vista naquela época, eram sintomas de pecado. Sabe, eles ligavam a enfermidade a pecados, a pobreza a pecados de alguém ou dos seus antepassados, porque eles viam, por exemplo, que a lepra era considerada maldição. Então, se uma pessoa era amaldiçoada com a enfermidade, ela não tinha a bênção de Deus. Vocês estão entendendo os dois parâmetros? Na visão de um judeu, quando ele olhava uma pessoa prosperando, ele dizia: Deus está com ela. Quando viu uma pessoa leprosa, doente, pobre, está em pecado. Meu amigo, que jornal atual, que jornal da atualidade. Infelizmente, é assim que muitos ainda hoje veem o Evangelho. É assim que muitas pessoas medem a espiritualidade de certas pessoas, não por aquilo que elas são, queridos, mas por aquilo que elas têm. Aí Jesus Cristo vem e fala essa parábola para tentar desmistificar isso da cabeça das pessoas. E essa foi a ideia que Jesus tinha justamente. E quando Jesus falou isso, com certeza ele contrariou os discípulos. Vocês lembram quando os discípulos de Jesus passaram por um cego de nascença? A mente até dos discípulos ainda estava na ideia de doença ser pecado. E a pergunta dos seus discípulos, aquele homem, foi: Senhor, quem foi que pecou? Foi este ou foi os pais deles, para que ele nascesse assim, cego? Perceba, a mente de um judeu ainda estava lá. Alguém pecou, porque doença é sinal de pecado. Aí Jesus Cristo aqui dá uma resposta maravilhosa. Isso está no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 9, verso 3, quando Jesus diz: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifestasse a obra de Deus. Então, dito isto, queridos, Jesus cospe no chão, faz uma saliva, ou melhor, faz um lodo ali com areia e terra, e junto com sua saliva ele faz um lodo, ele unta os olhos daquele homem e diz: vai te lavar lá no tanque de Siloé. Com isso, Jesus já quebrou na cabeça dos seus discípulos uma inverdade. Não é porque aquele era pobre, doente, cego, que ele havia pecado. Nem ele havia pecado, e muito menos os pais dele. Porque essa questão de levar culpa, de maldição hereditária, de sofrer por causa do pecado dos pais, isso é coisa de espiritismo, isso é karma espiritual. Nós não temos karma, nós somos quebrados dessas maldições, nós somos nova criatura. Não há maldição hereditária para quem é crente.
Tire isso da sua cabeça, né? Uma vez uma pessoa me perguntou sobre isso, ainda há poucos dias desse aqui, né? Se de fato o marido dela, por exemplo, é batizado, é crente, mas a mãe não é e frequenta, né, o candomblé, se essa maldição da mãe poderia chegar para o marido dela e para os filhos dela. Isso não existe, né? Não tem essa condição. Então, veja, há uma questão levantada aqui no contexto dessa parábola, porque no verso 13, Jesus Cristo, ele fecha o assunto sobre essa distinção: pobreza, doença, pecado; riqueza, espiritualidade e, quem sabe, fidelidade de Deus. Ele fecha isso. Veja o que diz o verso 13 do capítulo 16. O Senhor diz: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a riqueza, ou a Deus e a mamon. Então perceba que nesse contexto dessa parábola, Jesus Cristo já levanta essa questão de, sabe, finança, prosperidade, né, bem materiais. E o texto em sequência, que é o verso 14, vai dizer o seguinte: os fariseus, que eram avarentos, judeus avarentos, ouviram tudo isto e o ridicularizaram. Em algumas traduções diz assim: eles ouviram tudo isso e eram avarentos e zombaram de Jesus, porque para eles não havia essa possibilidade. Riqueza era sinal de prosperidade espiritual. E Jesus chega agora nesse mesmo capítulo 16, contando esta parábola para responder a estas objeções. Porque na verdade, muitos, e não poucos, achavam-se que os bem-aventurados eram apenas os ricos. Porque na verdade, eles entendiam que os ricos nunca precisavam chorar, os ricos não precisavam passar por privações, eles aproveitavam a sua vida cercada de luxo. Então para eles, o bem-aventurado era isso, era um homem que podia viver dessas maneiras. E esta parábola desfaz a ideia equivocada dos judeus. Jesus Cristo vem para, sabe, tirar da mente dos judeus essa visão totalmente equivocada do que é a bênção de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que o mesmo Espírito Santo de Deus tire hoje da mente dessas pessoas esse mesmo pensamento equivocado de que riqueza é sinal de prosperidade espiritual. A Jesus vem, pá, vem trazer essa ideia dos judeus que associavam agora a riqueza à espiritualidade e a pobreza à doença no pecado. Com essa mensagem, Jesus estava dizendo que o pobre, o esquecido, o desprezado de todos e por todos, não é desprezado e nem é esquecido por Deus. Isso aqui era o que Jesus queria colocar na mente daqueles judeus, que as pessoas doentes, desprezadas, as enfermas, os esquecidos por tudo e por todos, não são rejeitados, não são esquecidos, nem desprezados por Deus, porque o Cristo que nós lemos na anunciação do seu nascimento, dizendo que ele era o Jesus, diz também que ele veio salvar o pecador dos seus pecados, e que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para confundir, ele veio atrair os fracos para confundir os fortes. Então Jesus Cristo vai entrar agora com essa parábola para desmistificar essa visão totalmente equivocada que as pessoas tinham a respeito de riqueza. Então nós vemos este momento, né, e esse pensamento também em outras parábolas contadas por Jesus. Por exemplo, vamos ver, olha, na parábola da ovelha perdida, o pastor se preocupou-se mais com a ovelha perdida do que com as 99 que ficaram no redil, buscando a mais fraca. Na parábola da dracma perdida, por exemplo, destaca-se a preocupação da mulher com aquela dracma que havia se perdido, e ela ainda tinha muitas outras dracmas, mas ela se preocupou com uma só que estava perdida. As parábolas, Jesus sempre mostrando: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, o pai alegrou-se muito mais com o filho que se tinha perdido e voltou, do que com o outro filho que sempre esteve com ele. Sempre mostrando isso, queridos. Cristo estava dizendo: ei, a minha preocupação é com aqueles mais necessitados, que de fato são lançados fora, são escória da sociedade. Não queira olhar para essas pessoas e dizer que elas não têm Deus. Não olhe para as condições dela e veja a sua espiritualidade. Não é porque elas são pobres que são amaldiçoadas, não é porque eles são ricos que são abençoados. Para Deus não tem nada a ver riqueza e pobreza em termos de bênção, meu irmão.
Então, nós vimos aqui, primeiro, dois personagens distintos e um fim igualitário. Conhecemos o rico. Vamos ver o segundo personagem dessa parábola, que é justamente o pobre. Então o primeiro personagem era um homem rico sem nome. O segundo personagem é um mendigo chamado Lázaro. Aqui a gente já começa a entender que Cristo começa a mostrar para as pessoas, enquanto era rico não tinha nome, nem foi citado o nome dele. Mas este era pobre, tem nome. É Lázaro o nome dele, está aí na Bíblia. Verso 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou seja, do homem rico. 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do homem rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Perceba que Cristo, quando vai contar essa parábola, ele faz algumas nuances para chamar a atenção da condição daquele homem. Não bastava ser pobre, estava humilhado na porta do rico. Como se não bastasse, cheio de lepra, cheio de enfermidade, porque até os cachorros da rua vinham lamber as lepras dele. Isso é para mostrar um retrato de que realmente aquele homem era pobre, necessitado, é o que a gente chama, era um miserável, vivia na miséria. Então, a pergunta que a gente tenta responder aqui é: por que Lázaro ficava à porta daquele homem rico? Por que ele ficava ali? Queridos, era um costume que quando não se conseguia esmola nos caminhos, como nós vimos o cego de Jericó, no caminho de Jericó, quando eles não conseguiam adquirir recursos suficientes para o seu dia, pedindo na rua ou nos caminhos, o que é que eles faziam? Eles mudavam, queridos, e iam procurar algum lugar onde tivesse alguém próspero para ficar nas portas, porque isso era costume também dos cachorros. Por que o cachorro está aqui? Porque era justamente isso. O cachorro, quando não se alimentava no seu dia a dia, no muturo, ele entendia que ele poderia ir para umas porta de alguém, porque ia ter migalhas, resto que ia jogar fora. Então os cachorros se alimentavam. Da mesma sorte o mendigo fazia isso. Então eles foram lá, para onde havia possibilidade dele conseguir alguma coisa, assim como os cachorros faziam. Então ele foi. Lázaro é companheiro dos cães, queridos, que estavam ali também para tentar comer das sobras daquele homem. Em particularidade, queridos, aqui eu quero destacar uma coisa, é que nesta parábola é uma coisa interessante, raras as vezes, ou quase nunca, Jesus colocou nome nos personagens das suas parábolas. Você já percebeu isso? Quando a gente vai ver as parábolas do Senhor, raras vezes, ou quase nunca, dependendo da tradução, ele coloca nome. Por exemplo, a palavra do joio e do trigo, em Mateus 13, 24 a 26, não se sabe o nome do dono da terra e nem dos trabalhadores. Na parábola do bom samaritano, não são mencionados o nome do samaritano que é bom, nem do homem que foi ferido pelos assaltantes. Bom samaritano e o homem que foi ferido e assaltado. Na parábola do filho pródigo, não se menciona o nome do pai, não se sabe o nome do filho mais velho e nem o nome do filho mais novo. Então uma curiosidade aqui nos chama a atenção, é que ele termina a parábola no verso 31 dizendo: ora, se essas pessoas não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos deixarão persuadir, ainda que ele ressuscite dentre os mortos. Jesus Cristo faz uma distinção aqui, dá nome a essa pessoa. Esse nome que ele tem, perceba que dentro dessa parábola é levado para o pós-morte. Isso com um sinal de que não houve um esquecimento. Mas da mesma maneira, o rico também, que não tinha nome aqui, continua na parábola lá no pós-morte sem nome. E aqui uma coisa interessante, que fala sobre ressurreição, que Jesus Cristo vai dizer o seguinte: olha, se eles não estão ouvindo os profetas nem a Moisés, eles não vão se deixar persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Perceba que Jesus diz, eles não vão ouvir, mesmo que alguém ressuscite dentre dos mortos. Aí você vai perceber que não muito tempo depois disso, Jesus Cristo vai e ressuscita quem? Lázaro, irmã de Maria e de Marta. O mesmo nome daquele que tinha recebido, como nós vemos na parábola, e falando da ressurreição. É interessante que, por coincidência, e eu não acredito ou não, mas por providência de Deus, esse homem possui o mesmo nome do personagem da parábola, e mesmo assim os judeus não acreditaram quando Cristo ressuscitou Lázaro dos mortos. Então perceba que tudo está amarrado, é Cristo trabalhando na mente daquelas pessoas. Então este contraste dos personagens rico e pobre
deve ter sido chocante para os ouvidos de Jesus no primeiro século, quando Jesus comparou essas duas pessoas. Isso porque os judeus, como eu falei para os irmãos, acreditavam, e como grande parte do mundo hoje moderno acredita, que as bênçãos ou a felicidade estavam inseparavelmente ligadas à prosperidade material. Isso que nós chamamos hoje de doutrina da prosperidade. Então, não foi à toa que os discípulos ficaram surpresos, queridos, com a declaração de Jesus após conversar com aquele jovem rico. Lembra dele, que também é a parábola que está em Mateus capítulo 19, verso 23, quando Jesus diz: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque eles pensavam que os ricos eram eles que tinham a maior chance de se salvarem. É por isso que Jesus disse: eu digo para vocês, é muito difícil um rico. Agora perceba aqui, o rico que Jesus está falando aqui é aquele que coloca o seu coração na riqueza, aquele que torna a riqueza seu ídolo, aquele que torna a sua riqueza maior do que Deus. Aí Cristo vai dizer: é muito difícil um desses entrar no reino dos céus. Por quê? Porque os judeus pensavam que os ricos tinham a maior chance de se salvarem. Bom, nós falamos de dois personagens distintos com um fim igualitário. Nós já vimos a distinção entre o pobre, entre o rico. Agora, essa distinção se acaba porque eles têm um fim igualitário. Qual é o fim dos dois? A morte. Aqui todos agora estão iguais. Então no verso 22, veja o que é que diz aí do capítulo 16. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de quem? De Abraão. E depois disso, morreu também o rico e foi para onde? Apenas diz o texto, foi sepultado. Veja outra distinção: pobre, seio de Abraão; rico, sepultado. Apesar de haver uma grande disparidade social, querido, entre esses dois personagens, nenhum deles tem maior privilégio diante da morte. Isso é uma coisa interessante, né, minha irmã Patrícia? E mais do que nunca, nesse período que estamos vivendo de Covid-19, nós estamos percebendo isso. Disparidade se acaba quando a morte chega. Ela nos torna igualitários. Ela leva branco, preto, rico, pobre, novo, velho. Tem gente com 106 anos saindo da Covid, tem gente com 40 ficando. Então, é justamente isso que Jesus quer mostrar nessa parábola. Apesar de fato, queridos, os judeus ainda estarem com sua mente presa, Jesus quer mostrar que apesar de tudo isso, não tem privilégio de nenhum dos judeus ou ímpios diante da morte. Na morte há igualdade de condições entre todos os membros da sociedade. E para essa época, essa mensagem de Jesus certamente foi um escândalo para os judeus e gerou grande expectativa a muitas pessoas que estavam ouvindo ali, porque Jesus ridicularizou aquilo. Foi um escândalo para os judeus ele falar sobre essa questão de igualdade entre mortos, né? Mesmo tratando da morte entre rico e pobre. Imagine, por exemplo, ver um verdadeiro israelita rico, com suas roupas de linho fino, sendo agora rejeitado no céu e encaminhado para o inferno. Era isso que a parábola estava dizendo. Aquele homem se vestia de fino linho, ele tinha tudo ao seu redor, vivia cercado de luxo. Agora imagina os judeus ouvindo que um homem desse, que para eles aquilo era sinal de prosperidade espiritual, dizendo agora: este homem foi para o inferno. E vê agora, queridos, ser aceito no céu um pobre, imundo, coberto de úlcera, que nem podia entrar no templo em Jerusalém, onde tudo era puro, igual a todos os homens. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Nessa parábola, o que é que a gente vê? A gente vê, queridos, que há somente dois caminhos, somente dois destinos após a morte. Não tem três caminhos. É isso que nós vamos ver. Veja, por exemplo, a situação do homem rico. Diz o texto que esse homem ele vivia cercado de luxo todos os dias da sua vida aqui na terra. Mas veja como ele se encontra depois da sua morte. No verso 23 diz que, estando ele no inferno, estava em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então este que era rico clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água apenas a ponta do seu dedo e refrigere a minha língua, ou refresque a minha língua, porque eu estou atormentado em chama. Queridos, este era, na verdade, aquele que
vivia aqui na terra em regalia todos os dias. Era o mesmo homem que não se preocupava com o amanhã. Era o mesmo homem que colocou o seu coração nas riquezas. Diz o verso 19 que todos os dias ele se regalava de forma esplêndida, né? E talvez, queridos, ele já agisse assim por falta de tempo, talvez, quem sabe, por falta de interesse, né? Pois veja, às vezes, queridos, o afago, a situação de afago, de prazer nas riquezas, ela pode cauterizar a mente e nos tornar insensíveis aos valores espirituais. É por isso que Deus nos orienta tanto. Não é porque o dinheiro seja mal, não. Não é que a riqueza seja pecado. Também não é isso que a Bíblia está dizendo, nem a parábola está dizendo, não. O que ele está dizendo é que, por vezes, isso nos rouba, justamente, a sensibilidade dos valores espirituais. A gente vive cercado de riqueza, de regalias, e a nossa mente não se liga em Deus. Uma pessoa satisfeita com seus bens, queridos, ela pode perder, ou nem mesmo ter, fome por vida eterna. Sabe por quê? Porque o céu dela é aqui. O seu céu é a terra. Ela não quer saber de paraíso, porque para ela o paraíso está aqui, cercado de regalias. Essa situação de apego material, querido, já havia acontecido na história do povo judaico. E é por isso que Jesus faz essa parábola e chama atenção, porque um dia o povo judaico experimentou o apego às riquezas. Por exemplo, quando Ciro deu liberdade aos judeus para saírem da Babilônia e regressarem para a Judéia, os que haviam conseguido bem riquezas lá na Babilônia, não tiveram coragem de deixar tudo para recomeçar de novo, não, querido, a sua nova vida na terra prometida, não. Quando eles receberam a oportunidade, quando Ciro disse, podem ir, acabou-se agora o cerco, acabou-se a quarentena, podem ir embora. Aqueles que tinham adquirido riqueza na Babilônia, decidiram não deixar a Babilônia. A situação era cômoda, queridos. A situação em que eles se achavam estava lá, sabe, eles estavam ricos, e isso diminuiu o zelo pelas instituições religiosas daquele povo. Isso diminuiu o zelo daquele povo até mesmo pelas coisas de Deus. Diminuiu, sabe, o desejo do templo de voltarem a ter comunhão com Deus. Isso é o perigo das riquezas. Assim, queridos, diz a Bíblia que quem voltou daquele exílio para a Judéia foram os pobres, ou como a Bíblia e algumas traduções chama, o resto de Israel. Aqueles que conseguiram riqueza lá na Babilônia, ficaram lá, não quiseram regressar para a cidade santa, para a terra santa. E então, queridos, por não ter ilusões, que às vezes são suscitadas pelos afegos terrestres, eles de fato aguardavam mais assim, mais nítida a escala dos valores espirituais, quando eles não tinham dinheiro. E isso acontece conosco, sabe? Às vezes a situação que nós temos não tão bem favorável financeiramente, digamos assim, desperta a nossa mente e o nosso coração para Deus. Eu sempre digo a Deus, viu, irmãos, diante de Deus, quem é que não gosta de ter um pouquinho de dinheiro? Todos nós gostamos. A vida financeira não é pecado. A vida salutar, né, financeiramente não é pecado. Agora, seja sincero, eu não quero que Deus me dê riquezas para que eu venha esquecer quem Ele é. Eu não quero que Deus me dê riqueza para que eu possa dizer para o meu coração que eu não necessito da sua graça e misericórdia dia após dia. Eu não quero diante de Deus riqueza para dizer que o meu pão não é colocado na mesa pelo Senhor Jeová Jireh, o Senhor da provisão. E por muitas vezes as pessoas, quando tem muito, esquecem dessas verdades. Agora veja, tem uma coisa interessante que eu quero partir já para a gente começar a nossa conclusão. É por que é que aquele homem lá no lugar de tormento chama pai Abraão, né? Pai Abraão. Por que isso? Pai Abraão de fato era um meio para fazer lembrar a situação de israelita daquele homem rico. Era para lembrar que ele era descendente, sim, descendente de Abraão. Queridos, veja que coisa interessante aqui. Jesus não queria deixar nenhuma dúvida de que aquele homem era um israelita, que ele era descendente de Abraão, assim como seus ouvintes, que também ridicularizavam Jesus, porque Jesus estava ensinando isso. O que Jesus estava querendo dizer: ei, vocês que estão me ridicularizando, vocês que não estão acreditando no que eu estou dizendo, este homem vestido de linho, que está agora no lugar de tormento, ele é descendente de Abraão, por isso ele chamou pai Abraão. Jesus não estava aqui colocando Abraão como porteiro do céu, viu, irmão? Não é por isso não, porque algumas pessoas pensam assim, né? Não é porque, por exemplo, o clamor daquele homem foi feito a Abraão, que Abraão é porteiro do céu. Nada disso. O que Jesus estava ali, na verdade,
era mostrando a realidade daquele homem. Jesus não estava ali transferindo, por exemplo, a Abraão nenhuma autoridade de decidir quem entra no céu e quem sai do céu, porque dá a ideia, né, quando ele diz, pai Abraão, né, mande, peça, faça, é como se de fato fosse Abraão o responsável de tirar ele daquele lugar e botar naquele outro. Não, nada disso. O céu não precisa de porteiro não, querido, porque na verdade o céu já tem uma porta, né? Eu costumo dizer que essa porta ela se abre automaticamente, né? É como aquelas portas de supermercado que a gente tem, né? Nas lojas, principalmente agora. Você chega, lá no céu assim, chegou, lavado e remido do Senhor, as portas se abrem automaticamente. Porque quem abre as portas dos céus é o sacrifício de Cristo por mim e por você. É o sangue dele aspergido sobre eu, aspergido sobre mim, aspergido sobre você, sobre nós. Quando o sangue é aspergido, as portas se abrem e a gente escuta lá de dentro uma voz ecoar: vinde, benditos do meu Pai, por lugar que eu vos preparei antes da fundação eterna. Só passa por essa porta lavados e remidos. Isso não quer dizer rico ou pobre. Pode ser um pobre lavado, entra. Pode ser um rico lavado, entra. Mas se for um pobre orgulhoso, fica fora. Isso aqui não é regra, não é? Então, perceba justamente isso. O importante aqui era justamente entender isso, né? E Jesus esteve aqui. É bom a gente entender. Ele teve as razões porque ele, de fato, fala na parábola que aquele homem chamou o pai Abraão. Jesus teve aqui as suas razões para usar essa ênfase, né? Porque a ênfase aqui de fato está nas palavras de Abraão, ou seja, nas razões porque o rico estava no inferno e Lázaro no céu, e não por decisão de Abraão, mas por função das suas condutas enquanto estiveram vivos aqui na terra. O que Jesus quis mostrar era que a ênfase de chamar pai Abraão era para mostrar que o que decidiu, veja isso aqui, o que decidiu o destino daqueles dois homens foi as decisões que eles tomaram aqui em terra. Não foi Abraão que colocou eles lá, não foi Abraão que tinha poder de colocar, nem Abraão que tinha poder de tirá-los e colocar em outro lugar. Foram as decisões dele. Hebreus capítulo 9, verso 27, veja o que é que Hebreus diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Queridos, não tem como, depois da morte segue-se o juízo. As decisões tomadas aqui em terra, elas seguem. Não tem como mudar nada depois da morte. Infelizmente eu preciso dizer uma verdade: não tem missa de sétimo dia, não tem missa de mês, não tem vela acesa. Nada disso muda o destino que o homem decidiu aqui na terra para a sua eternidade. Além do mais, com esta parábola, Jesus pôs por terra uma antiga lenda judaica. Existia uma lenda judaica, que alguns escritores falam, historiadores, que segundo alguns desses comentaristas, essa lenda diz que Abraão, ele ficava assentado à entrada do inferno, a fim de certificar-se de que nenhum israelita circuncidado seja atirado lá no inferno. E até mesmo para os israelitas sentenciados ao inferno, essa lenda dizia que Abraão detinha a autoridade de retirá-los de lá e encaminhá-los para o céu. Então perceba por que tem esse diálogo dentro da parábola. Porque havia uma lenda judaica que dizia: não, Abraão ele fica lá na porta do inferno. Se vier um judeu circuncidado e for lançado lá, ele tem autoridade para dizer não vai. E até aqueles que porventura passou desapercebido de Abraão e foram lançados no inferno, ele tinha autoridade para tirar de lá e colocar lá. Por isso que a parábola diz que o rico pede para que ele seja tirado, e a resposta é: entre você e nós, entre nós e você tem um grande abismo. Quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para lá. Era Jesus dizendo assim: Abraão não tem autoridade para determinar destino de ninguém. O homem define seu destino aqui na terra. Depois que ele morre, segue-se o juízo. Então Jesus mostra por essa parábola que Abraão não pode livrar ninguém do inferno, nem mesmo o israelita, né? E o principal aqui, queridos, é que este homem rico, ele vivia de forma despreocupada, diz o texto. Ele morreu sem nenhuma fome física, mas infelizmente ele também viveu aqui na terra sem nenhuma fome espiritual. Talvez por não esperar nada mais da sua vida, porque já tinha de tudo, por estar satisfeito com aquilo que ele tinha, pelo seu bem-estar. Ele não foi, queridos, um homem que se preocupou com a sua espiritualidade. Agora, preciso voltar a fazer uma observação. Ele não foi para o inferno simplesmente por ser rico. Ele foi para o inferno por desprezar a salvação. Não foi a sua riqueza que o condenou, foi sua rejeição ao Evangelho, sua rejeição a Cristo que o condenou. Este era o homem, um homem rico. Mas
tinha um homem mendigo, que essa situação é totalmente diferente. O verso 23 diz que aquele homem levanta os olhos, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 3 expressões aqui, na verdade 3 expressões eram comumente usadas entre os judeus para expressar o futuro no que diz respeito ao estado de a bem-aventurança ou ao céu. Como é que os judeus se relacionavam com o céu? Porque não sei se você já viu alguém dizer que esse seio de Abraão, que as pessoas, não, eu quero o seio de Abraão. Não, é um estado intermediário entre o céu e a terra. A gente já ouviu isso? Ele ficou ali entre o céu e a terra. Isso é purgatório do cristão, é purgatório gospel, é crente, é? Não, não é. O seio de Abraão não é um lugar intermediário entre o céu e a terra. Esqueçam isso. É porque havia 3 expressões que os judeus se relacionavam ao céu. O primeiro era o paraíso. Quando o judeu falava paraíso, ele estava querendo dizer céu. O segundo era o trono da glória. Toda vez que ele falava trono da glória, ele estava falando do céu. E a terceira era seio de Abraão, que ele também estava falando do céu. Então, nessa parábola, Jesus usa a terceira expressão para falar do céu, para um judeu que entendia, porque se Jesus falasse paraíso, ele ia entender, se Jesus falasse o trono da glória, ele ia entender, mas falando o seio de Abraão, eles estavam entendendo perfeitamente, porque a expressão seio de Abraão é utilizada na Bíblia de forma exclusiva no texto de Lucas, né? Mas, por exemplo, o Talmud, ele usa essa mesma expressão e ela aparece também como representação do céu. Então perceba que os judeus entendiam. Isso indica, queridos, que apesar de não ser talvez tão comum na Bíblia, porque somente Lucas usa a expressão seio de Abraão, ela era uma expressão hebraica conhecida dos judeus. Talvez não tantos dos gregos, mas os judeus conheciam. Então perceba que já o significado dessa expressão no relato de Jesus, ela é muito clara. Ela implica a ideia de felicidade e bem-aventurança, conforme João, no capítulo 1, verso 18, quando diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está no seio do Pai, né? Esse o deu a conhecer. Ou seja, perceba que João fala sobre o seio do Pai, na mesma ideia de que Jesus fala do seio de Abraão, dando a ideia de bem-aventurança, de felicidade, que é os céus. Então a expressão seio de Abraão também transmite a ideia de consolo, transmite a ideia de paz e transmite a ideia de segurança. Perceba justamente isso. Perceba que, como Abraão era o progenitor da nação judaica, naturalmente ele se preocupava com o bem-estar de todos os seus descendentes. E era isso que Jesus queria dar a entender na Bíblia. E no verso 25, Jesus diz que Lázaro estava onde? Consolado no seio de Abraão. Perceba a ligação de seio de Abraão com consolo, com paz, com segurança, com bem-aventurança, que é o céu. Justamente isso. O verso 25 diz justamente isso, ó. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente recebeu os males. Agora, porém, veja, Jesus está dizendo, a realidade de vocês na terra era totalmente distinta. Você recebeu o que você tinha, você estava no meio, né? Digamos, da fortuna, da riqueza. Lázaro estava também igualmente a você, mas só que de um lado oposto, né? Ele vivia os males. Mas agora, porém, aqui, neste lugar, aonde? No seio de Abraão, que é o céu, ele está o quê? Consolado. E tu, neste lugar aí, inferno, estás o quê? Atormentado. Então, 2 distintos aqui, muito claro, 2 formas muito distintas de mostrar: céu, paz, conforto, segurança. Seio de Abraão, sinal do céu, sinal de bem-aventurança, de consolo. Inferno, sabe como é que a Bíblia apenas traduz? Lugar de tormento. Simples assim. Nós podemos dizer que Lázaro era do tipo de pessoa que teve fome física e doença, mas também teve fome de uma realidade melhor do que essa vida terrestre. Diferente daquele homem que morreu de barriga cheia e não se preocupou com a salvação, esse pode ter morrido de barriga vazia, mas os seus desejos, o seu pensamento, a sua ideia de vida terrena era apenas entendendo que ele estava de passagem, ele tinha um lugar lá no seio de Abraão. E por causa dessa atitude de tornar a vida, né, no além, ou seja, no céu, é que de fato ele estava sendo consolado, ao passo que aquele homem rico estava totalmente atormentado. Então nós vemos 2 situações bem distintas aqui: o homem rico atormentado no inferno e o mendigo Lázaro consolado nos céus. E as causas dessa situação distintas, mais uma vez, não são riqueza e nem são pobreza, porque na verdade nós entendemos que certamente esses homens decidiram as suas vidas enquanto aqui estiveram. E o que decidiu a sua eternidade não era porque era uma pobre e o outro era rico, mas foi sua busca,
seu interesse pelas coisas de Deus. No Sermão do Monte, Jesus chama os pobres, aqueles que têm fome e sede, aqueles que choram, aqueles que buscam o reino de Deus, de bem-aventurados. E não por causa da pobreza como tal, mas por causa da fé e do amor demonstrado por essas pessoas ao reino de Deus. Por isso que elas são chamadas de pobre. Não é a condição financeira, mas é o amor, o desejo que elas têm de buscar o reino do Senhor. E chama os ricos de infelizes, não por causa da riqueza como tal, mas porque a riqueza pode murchar a fé, a riqueza pode esfriar o amor e o zelo por Deus e pela busca de uma vida espiritual. Então, queridos, alguém pode ser rico e ter um coração de pobre, cultivando o desapego, cultivando a humildade, cultivando a caridade. Como também alguém pode ser pobre, mas ter um coração ímpio de rico, sem caridade, sem humanidade, sem amor, sem temor. Isso é muito natural. Então, eu quero partir agora para entendermos somente uma coisa. Nós vimos essas duas situações tão distintas e uma condição igualitária. A primeira situação é do homem rico, nós conhecemos a situação do homem pobre, e nós vimos agora uma coisa interessante, é que esse tinha uma condição igualitária, que era a morte, e agora eu quero falar sobre morte eterna, para a gente fechar. Verso 26 diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para nós. A nova tradução, a nova versão transformadora, ela diz uma coisa interessante, diz assim, ó: além do mais, olha como é simples essa versão, além do mais, há entre nós um grande abismo, ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Simples assim. Quem está, fica onde está, ninguém pode mudar. Então, perceba, eles estavam separados eternamente, não podiam mais, de maneira nenhuma, estarem unidos. Então, você não ganha a salvação, queridos, ou nós não ganhamos a salvação para 100 anos, ou ganhamos a nossa salvação por 1000 anos. Isso aqui, a gente vê que a gente não ganha por 100 anos, nem por 1000 anos, como também nós não somos condenados ao inferno por um século ou um milênio, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu vou citar aqui uma coisa interessante. O pastor Luiz Ricardo, ele conta uma expressão para dar ideia. Porque eu pergunto a você, o que é eternidade? Como é que você vai definir a eternidade? A gente tem uma dificuldade, né? Alguém diz, eternidade é aquilo que não tem fim, né? Será que é isso só? Né? Mas eu acho essa expressão aqui uma coisa tão interessante, que ele conta o seguinte, pastor Luiz Ricardo, ele costumava exemplificar assim: imagine, vamos fazer aqui um esforço, vamos imaginar uma montanha toda de ferro, do tamanho do Monte Everest, que é o maior que nós temos aqui, né? Imagina aí, esse monte do tamanho do Everest, toda de ferro. Agora imagine um passarinho que vai lá todos os dias limpar o seu bico nessa montanha. Imaginou? Ele diz, com o passar do tempo, aquele monte todo seria desgastado com o atrito do bico do pássaro no ferro. Quando isso tiver acontecido, terá se passado um segundo da eternidade. Deu para entender? É desse jeito. Então, queridos, a palavra do Rico de Lázaro, ela tem um propósito de ensinar que o destino futuro dos homens não é determinado por sua posição social, não é determinado por seu poder, nem por suas riquezas terrenas. A riqueza honesta, ela não é má e nem condenável, assim como a pobreza não é garantia de salvação. E como todos morrem e depois disso vem um acerto de contas, a atitude que tomamos hoje em vida, isso sim fará diferença no amanhã, porque as decisões que eu tomo hoje em vida, ela fará diferença no amanhã, na eternidade. E é para isso que Jesus chama atenção nessa parábola, sabe, queridos? E agora, pensando nisso, nós podemos tirar uma lição prática desta parábola. Qual é a lição prática? Primeira lição que nós vamos tirar aqui, bem prática para nós, é que aqui é o lugar, aqui na terra é o lugar, e hoje é o tempo para decidir o seu destino. Sim, irmãos, o lugar para você buscar a salvação é aqui na terra. O tempo para você se preocupar com o futuro da sua alma é agora. E quem tem, queridos, que fazer isso? Somente você. Ninguém pode tomar essa decisão por você, não há substitutos. A salvação é adquirida na terra, queridos, para ser desfrutada nos céus.
Entenda isto: a salvação é adquirida na terra para ser desfrutada nos céus. A parábola daquele homem rico e do mendigo Lázaro nos ensina que a terra, queridos, é o lugar onde se decide onde nós vamos passar a nossa eternidade, no céu ou no inferno, porque não há um terceiro caminho. Veja que o texto diz que é um grande abismo, e que Abraão diz para aquele homem que existe entre eles um grande abismo, entre o céu e o inferno, um grande abismo. E também, queridos, ele começa a nos mostrar que é somente aqui na terra, as decisões que nós tomamos, somente elas podem nos levar para o céu ou para o inferno. Só a vida terrestre que de fato nos dá possibilidade de nos convertermos ao Senhor e mudarmos a nossa história. Não há condição de mudarmos a história da nossa vida depois da morte. Depois da morte é juízo, é condenação ou salvação, é céu ou inferno. A hora de decidir é esta, o lugar é aqui, porque depois da morte, acabou-se, não tem mais o que fazer. Porque a morte estabelece a nossa condição definitiva, irmãos: ou céu para sempre, ou inferno para sempre. Em nenhum momento de sua vida, querido, enquanto esteve aqui na terra, aquele homem rico se preocupou em buscar ao Senhor, se preocupou em clamar a Deus. Agora, quando não mais podia acontecer a reversão da sua situação, é que ele está clamando a Deus, clamando a Abraão, mas já é tarde. O seu clamor não pode ser ouvido, a sua situação não pode ser mudada. Queridos, ele não vive mais na terra, ele não pode mais tomar decisões, ele já está sentenciado ao seu destino final e eterno, porque ele tomou essa decisão enquanto estava em vida, não quis saber do Senhor. Então, este homem parece estar consciente da sua irreversão, ou da irreversão da situação que ele estava vivendo. Ele estava consciente que ele não podia mais mudar a situação. Perceba que ele não clama por oportunidade, ele não está clamando por oportunidade, ele não está clamando aqui para uma nova chance de arrependimento. Não, ele sabia que agora aquilo não fazia mais parte da sua existência, porque ele estava na eternidade. Mas ele clama por seus parentes que ainda estão vivos e que ainda assim poderiam ter chance e oportunidade de se arrependerem e não irem parar naquele lugar, porque se eles se arrependessem e entendessem o evangelho, eles não iriam participar do sofrimento que ele estava participando. Esse era o clamor daquele homem. Veja o verso 27. Então replicou: Pai, veja que ele implora, não mais pela salvação dele, não mais para mudar a história dele, porque era irreversível, mas ele diz: Pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê testemunho, ou seja, pregue o evangelho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Perceba, o que ele estava clamando era para que a sua família tivesse uma chance enquanto estavam aqui na terra. Não é curioso isso, né, irmãos? Aqui na terra nós vemos os vivos clamando pelos mortos, pensando que ainda pode haver oportunidade de salvação para os mortos. E quantos vivos a gente vê aqui na terra clamando pelos mortos? Achando que ainda tem. Não, queridos. E no inferno nós vemos os mortos clamando para alertar aos vivos e anunciarem, a atenderem os chamados, a ouvir a pregação do evangelho. Aqui na terra, queridos, nós vemos os vivos seguindo as tradições, mesmo que estas os levem ao inferno. Enquanto que no inferno nós vemos os mortos clamando para que os seus não sigam as tradições. Foi por causa delas que eles estavam lá, e não querem essa realidade para nenhum dos seus parentes. E assim diz o homem rico da parábola, não é isso? A fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Tenha misericórdia deles. Interessante que o diálogo continua no verso 29. A esse clamor Abraão vai responder: eu não vou mandar Lázaro, porque isto é impossível. Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele assim ainda insiste, aquele homem no verso 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: ora, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Infelizmente, queridos, nenhum morto, ou felizmente, nenhum morto pode voltar à terra para alertar alguém que está vivo, porque isso aprove a Deus, dá isso aos homens, uma oportunidade aqui na terra de vida. E o que acontece é que nós temos a oportunidade de acertar contas enquanto estamos aqui, e para isso Deus deixou
pessoas, homens, mulheres, ministros do Evangelho, para levar até você a palavra de salvação. Deixa um instrumento como este, de uma transmissão ao vivo, para levar para a sua casa, para a sua vida, a realidade de que você só pode decidir a sua vida aqui na terra. Depois que você morre, ou é céu ou é inferno, não há meio termo. E talvez você diga: pastor, que pregação dura. Meu irmão, ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é pregação do Evangelho. Eu não vou pregar para você prosperidade, não vou relacionar você, a sua vida terrena, a sua espiritualidade, porque sua vida terrena pode não ter nada a ver com a sua espiritualidade, ou vice-versa. Eu prefiro falar da verdade bíblica. Ou nós nos rendemos ao Evangelho enquanto estamos aqui, ou não haverá mais chance, não haverá mais clamor, nada pode reverter a nossa realidade. E aprove a Deus, queridos, a salvação ser adquirida durante essa vida única e aqui na terra, e isso através da pregação do Evangelho. Essa é a tarefa que nós temos que fazer, e essa tarefa Deus não deu aos anjos. Essa tarefa não é realizada pelos anjos, nem tampouco pelos mortos. Essa tarefa, ela tem que ser realizada por cada um de nós. Por isso eu e você somos porta-voz da palavra de Deus, e não podemos esconder a verdade. Lembre-se que lá no além não haverá pregação do Evangelho. Ouça o Evangelho enquanto você está aqui. Dê ouvido ao Evangelho enquanto você está vivo. Veja o que o escritor de Hebreus diz. Isso é um verso bastante conhecido, capítulo 3, versos 7 e 8. Pelo como diz o Espírito Santo, se hoje, lembra que o tempo da salvação é aqui e o momento é hoje. Veja o que é que o escritor de Hebreus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endurçais os vossos corações. Não endureça. Se está ouvindo, ceda ao Evangelho, porque pode ser mais tarde do que você imagina, porque o amanhã a gente não sabe se vai existir. Eu sei do meu hoje, do meu agora. Então aqui e agora é a hora e o momento. Amanhã, daqui a um segundo, pode ser tarde, porque um segundo pode determinar a nossa existência, um segundo pode determinar a nossa eternidade. E se eu não decidir aqui, ou o que eu decidir aqui, será a minha eternidade. Então eu quero encerrar concluindo com você. Essa parábola, querido, ela traça um contraste entre o rico, que não confiava em Deus, e o pobre, que em Deus depositava a sua confiança. Muitos ouvintes de Jesus se sentiram identificados com o homem rico dessa parábola, que também era filho de Abraão, e se recusava a ouvir as palavras de Jesus. Mas muitos também se sentiram identificados com o mendigo Lázaro, pois eram pessoas pobres, pessoas sem posses, pessoas doentes, pessoas enfermas, pecadoras, mas que também recebiam com prazer a mensagem de Jesus e acreditavam na salvação do Cristo. Muitos costumam dizer que se Deus fizesse mais milagres, talvez eles seriam mais fervorosos em buscar a salvação. Isso é engano, é por ilusão, porque quem não tem fé nos dons cotidianos, quem não consegue enxergar Jesus na sua vida cotidiana, quem não consegue enxergar Jesus no seu dia a dia, sabe, querido, ele não vai encontrar Jesus Cristo no meio dos milagres, ele não vai acreditar nos milagres, ele vai buscar o milagre como fonte do seu bem-estar, mas ele não vai crer em Cristo para a salvação por meio apenas dos milagres. Abraão responde ao rico, que nunca teve o hábito da fé viva, aquele que rejeitava os sinais significativos da bondade de Deus na sua vida, lhe dando riquezas. Ele responde dizendo para ele que não basta ser rico, que riqueza não é sinal de salvação nem de espiritualidade. Mas ele responde também aquele pobre dizendo que aqueles que se acham à margem da sociedade, aqueles que se acham nada, aqueles que por vezes são humilhados aqui na terra, aqueles que por vezes não vivem cercados de luxo, mas de pobreza, de doença, de enfermidade, que isto não é sinal de uma vida de pecados, que isso não é sinal de punição de Deus, que para Deus essas coisas não faz sentido. O que faz sentido é: seja rico, temente ao Senhor, considere o Senhor da sua vida, deixe as riquezas como fonte de bondade e uma visão que você pode usar para o engrandecimento do reino de Deus. Mas seja um pobre que não tenha nada financeiramente, mas entenda as mesmas verdades, que você também é rico, porque assim como aquele que tem riqueza na terra, você tem um tesouro guardado nos céus, e que os céus não foi preparado para quem tem posse ou deixa de ter, que os céus não é de fato o lugar aonde é determinada a entrada das pessoas por aquilo que elas de fato têm. Pelo contrário, os céus é o lugar separado para aqueles que são
independe das suas posses, rico ou pobre, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, as portas dos céus se abrirão automaticamente. Esta é a mensagem da parábola. É isso que Deus quis mostrar. Eu espero que você nessa noite tenha entendido essa verdade. Eu não sei se você já tomou sua decisão aqui na terra. Se você tomou sua decisão de servir a Cristo, louvado seja Deus, você vai ser daqueles que vai estar no seio de Abraão. Se você ainda não decidiu por Cristo, ainda há tempo. Não sei quanto tempo, mas ainda há tempo. A porta da salvação, a porta da graça continua aberta, mas a Bíblia diz que ela vai se fechar. Chegará um momento que, assim como aquele homem rico, ele vai entender, aqueles que ainda não confessaram Jesus, que a porta se fechou, que não há mais nenhuma chance. Eles vão apenas viver o tormento eterno. Então a escolha tem que ser feita aqui e agora. Quer um conselho? Escolha Jesus, escolha a vida. Faça isso, porque depois da sua decisão ninguém muda. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe a nossa vida. Senhor Deus, nessa noite nós entendemos claramente que existe um lugar de gozo, de bem-aventurança, de paz, chamada seio de Abraão, que é sinônimo do céu. É o mesmo céu, mas há um lugar de tormento. Apenas isso que a Bíblia diz. Lugar de ranger de dentes, lugar de dor, chamado inferno. E que as decisões que nós tomamos aqui em vida é que vai nos direcionar para um desses lugares, porque não há um estado intermediário, não há um meio, não há uma terceira opção. Então nos auxilia aqui e agora tomamos a decisão de seguir ao Senhor e assim entrar no teu descanso eterno. Eu te peço por aqueles que nos ouviram nessa noite, que entendam essa verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Bom, eu quero, antes de encerrar, fazer aqui o nosso momento de oração. Perceba, nós temos oração pela prima da nossa irmã Maria Duarte, que está enferma com Covid-19, está precisando das nossas orações. Ela também é parente de Cristina, né? A nossa irmã Cristina. Então vamos pedir oração para essa prima da nossa irmã Maria Duarte. Continuar orando, irmãos, por Maílson, que é cunhado de Nidiane. Continuar orando pela vida do nosso irmão Samuel, está em plena recuperação, louvado seja Deus. Mas orar, e eu queria que os irmãos fizessem esse compromisso de orar pela vida de Elisete Paz, a irmã do nosso irmão Júlio, tia do nosso diácono César. Estarei visitando a nossa irmã amanhã. Nós temos esse compromisso marcado, estarei visitando a nossa irmã. Orem, ela está num estado difícil de enfermidade. Orar também pela família da nossa irmã Teca, lá da nossa igreja em Campina Grande, né? Perdeu a sua irmã agora, no dia de ontem. E que Deus conforte o coração de Teca. E a gente sabe, muito difícil esse momento, porque as assistências que nós gostaríamos de dar não é possível. Louvado seja Deus que Teca entende tudo isso. E eu sei que o conforto Deus está dando a ela. Vamos orar pela família da nossa irmã Teca. Mas eu recebi uma oração ainda há pouco, para a gente orar, rapaz, e até um pedido para quem é doador de sangue, O positivo. Acho que Eric é O positivo, está querendo fazer já, quem sabe a primeira vez, né, filho? Para que a gente possa doar para Joabe Correia Costa, é irmão de Jolário, que é casado com tia Ana, né? Ana lá de Campina Grande. Ele está com dengue e necessita de uma transfusão de sangue. Então é só ir no Hemocentro e dizer que quer doar sangue para Joabe Correia Costa. Eu vou ver se eu levo o Eric amanhã para a gente fazer isso, filho. Tá certo? Então vamos orar para essas pessoas e pedir a Deus que derrame graça sobre a vida delas, tá bom? Mas antes da gente orar, deixa eu dar somente um aviso aqui para as mulheres. Nós começamos segunda-feira aquela série de ministração, são 3 terças, né? E a primeira foi mulheres rendidas aos pés do Senhor em oração. Foi uma bênção? Eu vi as mulheres aqui, tudinho aqui. Essas mulheres estavam tudinho aqui, essas 4 que estão aqui estavam lá. Então na próxima terça-feira, no mesmo horário, pelo Google Meet, nós vamos estar na segunda etapa, mulheres rendidas aos pés de Jesus em fé. E quem é que vai estar ministrando? A missionária Deise, lá da nossa igreja em Campina Grande, Deise Oliveira, tá bom? Então você pode convidar outra pessoa, viu? Eu digo isso porque às vezes é só para a mulher da igreja, não. Você pode mandar o convite, que é só um link, né? Para qualquer pessoa, amiga sua, dizer, olha, nesse dia vamos para esse culto, e elas participam. Inclusive nós tínhamos alguns homens participando, não era? Lá do culto das mulheres, achei interessante, muito bom.
Amém? Então vamos orar para essas pessoas, vamos pedir a igreja fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero pedir em favor desta mulher, a prima da nossa irmã Maria Duarte, que está cometida desse Covid, e em nome dela eu peço em favor de todos aqueles que estão agora cometidos por este mal, que a tua mão esteja derramada sobre os 63 casos positivos da nossa cidade, que o Senhor derrame graça sobre aqueles que estão acometidos e que ainda nem sabem, estão assintomáticos, que o Senhor esteja guardando não somente os enfermos, mas aqueles que estão na linha de frente, os médicos, soldados e tantas outras profissões que estão aí na linha de frente no combate a essa enfermidade. Te pedir em favor de Maílson, cunhado da nossa irmã Lidiane, que esses exames que ele realizou possa trazer de fato uma conclusão, e que o Senhor use a medicina, os médicos para lhe tirar da dor, do sofrimento. Pedir ao Senhor em favor de Samuel, que já está em plena recuperação, para que o teu filho volte o mais breve possível ao convívio desta igreja, fazer aquilo que ele gosta, que ele foi chamado, louvar ao Senhor. Eu quero pedir em favor de Elisete. Deus, tenha misericórdia de Elisete, que o Senhor derrame o que diz o seu sobrenome, paz sobre a vida dela, que amanhã possamos ter esse privilégio de estarmos juntos, que possamos ser ministrantes, ó Deus, a tua graça sobre a vida dela. Cuida dela, afofa a cama dela, misericórdia, Senhor, dessa enfermidade que está sobre a vida dela. Cura a tua filha se for da tua vontade, mas tira a dor, tira o sofrimento da tua filha em nome de Cristo Jesus. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, derrame graça sobre a vida de Joabe, ó Deus, que haja de fato doações para que possa suprir a necessidade que ele tem, meu Deus, de transfusão de sangue, devido às plaquetas estarem baixas. E eu sei que o Senhor vai levantar doadores, o Senhor vai fazer isso para que o teu filho receba, ó Deus, aquilo que ele precisa. Mas enquanto não chega a doação do sangue, que, ó Deus, a tua graça, que é melhor do que a vida, assista o teu filho. Ele é teu servo, ele é crente no Senhor Jesus, ele conhece a tua palavra. Então supre a necessidade do teu filho em nome de Jesus. E por fim queremos pedir em favor da família da nossa irmã Teca, que o Deus de misericórdia, o Deus de consolo, encontre o coração daqueles familiares que ainda estão chorando a perda da sua ente querida. Pedir ao Senhor que console por meio da verdade, e que a morte da tua filha sirva para que eles também possam entender as verdades que nós vimos hoje por meio dessa parábola, que nós precisamos tomar decisões enquanto estamos aqui, porque da morte ninguém livra, e depois dela nenhuma decisão pode ser tomada. Quero pedir a tua bênção sobre nós, sobre esta igreja, sobre as igrejas que hoje começaram a realizar seus cultos presenciais. Que o Senhor esteja guardando nossos irmãos, livrando eles de todo mal, dando-lhe paz durante a semana. E a nós que decidimos também, Senhor, prorrogar por mais alguns dias esse prazo de abertura, que o Senhor nos guarde, nos proteja, para que no dia 5, se for da tua vontade, possamos estar retomando nossas atividades presenciais. Queremos te agradecer por tudo, em nome de Cristo Jesus. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse agora, meu irmão, minha irmã, sobre tua vida. Repouse, Senhor, sobre a nossa cidade de Queimada, sobre o nosso estado. Repouse, Senhor, sobre a nossa nação, e repouse sobre todo filho de Deus, aqueles que te confessam como o único Senhor Salvador de suas vidas. É isso que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E até terça-feira, com a reunião das mulheres, 19h30, Google Meet.